o podcast para freelancers, com Roberto Cortês e Patrícia Polónia. Hello, gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao episódio número 5 deste nosso podcast que ainda continua, eu não vou dizer órfão porque ele tem aqui pai e mãe, mas ele continua a ser um pobre coitado que continua anónimo. A não ter nome. É o podcast anónimo, mas que se destina a freelancers, a profissionais do marketing digital, empreendedores digitais, enfim, e é mais que se rever neste tipo de mensagem que nós aqui temos para partilhar. Ouvir. E nós hoje vamos falar sobre um tópico que eu diria que talvez seja dos tópicos de mais interesse para os freelancers. Ao mesmo tempo, eu acho que estamos a dizer isto em todos os podcasts, mas... É porque tudo que nós trazemos são coisas tudo importantes. é extremamente pertinente. Que tem a ver com precificação. Mas como é que eu precifico o meu trabalho? Quanto é que eu devo cobrar a determinado cliente? Então vamos falar sobre din-din. Din-din. Dinheiro, guito, Bora lá. monies. Vamos falar sobre monies. Então, Patrícia, tu acreditas que existe uma metodologia, uma forma específica, calculada, para que nós precifiquemos o nosso trabalho? Fala-nos na base da precificação. Não existe. Como é que precificas o teu trabalho? Não existe, mas nós criamos-la. É difícil, não é? Nós Nós metermos um preço Não, sim. naquilo que nós fazemos. Eu acho que, ou seja, acho que não há nenhuma fórmula mágica, né? Acho que há alguns critérios a ter em consideração, e nós falamos sobre isso várias vezes, vários critérios a ter em consideração na hora de precificar. Tipo, vamos precificar baseado em quê? Né? Isso. Aliás, vamos precificar o quê? Em primeira instância. Mas não é? isso é o primeiro. Olha, ainda bem que pegaste desse ponto, que eu acho que isso é um ponto super importante, que é o primeiro ponto que muita gente passa. Completamente. E vocês estão a pensar, que cena estranha, isso não faz sentido nenhum. Mas é 100% real e nós vemos isso muitas vezes. A malta, não sei o quê, preciso de ajuda a precificar isto. Vamos dar contexto. No ProLancer, não é? Nós Certo. no ProLancer temos... Vamos dar contexto. Eu e o Roberto somos mentores na mentoria ProLancer, que é destinada a freelancers. Sim. Se vocês estão no 5º episódio e ainda não sabem isto, ouçam os anteriores. Isso. Portanto, andais distraídos, meus filhos. Andais a nanar. Mas a parte é que há outros 4 episódios bons para ver. É isso. E lá nessa mentoria, então, para lançar, a precificação é um tema que nós sempre abordamos e é uma das coisas que mais nos trazem para o Hot Seats. Portanto, em todas as sessões do ProLancer, ao longo destas 19 semanas de acompanhamento, existe espaço em todas as sessões para haver mais ou menos 1h30, 2 horas de perguntas. Então, quem tem dúvidas, traz as dúvidas para cima da mesa. Eu, a Patrícia e os colegas ajudamos as pessoas a contornar esses mesmos desafios. E muitas das vezes os desafios que nos trazem é, pessoal, olha, tem aqui uma proposta para enviar para um determinado cliente, Roberto, Patrícia, Grupo, preciso de ajuda para precificar isto, para mandar esta proposta para o nosso cliente. E então, aquilo que a Patrícia estava a dizer é que a nossa primeira pergunta, que é para essa mais básica e a mais óbvia, e que já toda a gente devia ter a resposta, mas que não, é sempre, mas o que é que tu vais fazer em concreto? O que é que tu vais fazer para esse cliente em concreto? E podem achar estranho ou não, mas muitas vezes as pessoas não sabem, não é? As pessoas ainda não têm clareza sobre, ainda não sei bem. Tipo, imaginem que é um gestor de tráfego. Mas vais fazer o quê? Vais fazer anúncios no Google, vais fazer anúncios no Meta, Qual é que vai vais ser o fazer orçamento? shopping, qual é o orçamento? Já existe histórico, já existe campanhas, tens que montar setup, tens que montar pixel, tens que fazer o quê? Qual é o teu entregável para esse cliente, não é? E muitas das vezes a malta não sabe. E quando isso acontece, portanto, espera aí, tu tiveste uma reunião com um cliente sobre a qual tu ficaste de enviar uma proposta com o preço, não é? E tu ainda não tens sequer clareza sobre aquilo que é a necessidade do cliente, aquilo que tu vais fazer. Acho que esse é o primeiro erro. Nós temos que ter clareza sobre aquilo que vai ser o nosso entregável. Yeah. Se a gente vai precificar uma coisa que nós estamos ainda um bocado nas escuras, talvez vá fazer isto, talvez vá fazer aquilo. Então o preço vem de onde? Até mesmo para justificar o preço vai ser muito, muito desafiante. E então, a probabilidade de dar bodega no fim, ou mais para a frente, é muito grande, porque tu no fundo até estás-te meio que a comprometer com uma coisa que tu nem sabes bem o que é, né? Então mandei 700 euros porque eu acho que 700 euros é um dinheiro fixe. Eu já tive clientes, olha, vamos começar a conversa assim. Eu já tive clientes em que eu cobrava 800 euros e tinha prejuízo, e eu já tive clientes em que eu cobrava 200 euros e tinha bastante lucro. Tem a ver com aquilo que é o entregável, aquilo que é o tempo, a energia, os recursos que nós vamos despender a entregar determinado trabalho. E se nós numa primeira fase, antes de enviar o preço, não conseguirmos balizar aquilo que é o entregável, nós podemos evitar um sério problema lá na frente, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Queres especificar o teu trabalho? Primeiro, baliza. O que é que vais fazer? Qual é o teu entregável? Em concreto, o Isso que mesmo. especificamente?
não é? E ter essa expectativa também alinhada com o cliente, aquilo que tu lhe vais apresentar e vais especificar nesse sentido, realmente esteja de encontro àquilo que são as necessidades, o momento, as dores atuais do teu cliente. Porque muitas vezes a malta também foca-se muito internamente naquilo que é o seu produto, não é? Está muito mais preocupada com aquilo que eu tenho para servir aos outros do que propriamente aquilo que os outros precisam, não é? Então, acho que o foco deve ser este. O que é que esta pessoa aqui com quem eu estou a falar, ela precisa? Quais são os desafios? Dentro daquilo que a pessoa precisa, onde é que eu me encaixo? Quais é que podiam ser as soluções que eu poderia trazer aqui para cima da mesa? Tá, eu sou gestor de tráfego, estou a perceber aqui que este, ok, é um e-commerce e tal. Ok, olha, posso ajudar com campanhas Google Shopping, acho que faz sentido todo para o teu negócio, umas campanhazinhas aqui no Meta, de remarketing, tal. E depois, o que eu vou fazer para precificar o meu trabalho, além de muitos outros pontos que nós vamos falando aqui ao longo da sessão, é eu criar ali um valor que primeiro seja justo para mim e ao mesmo tempo seja justo e também execuível para aquilo que é a realidade do cliente. Às vezes não há este match, né? Às vezes há, imagina, para o trabalho que é preciso fazer para o teu projeto, o valor é este. A realidade do negócio com quem eu estou a falar neste momento suporta pagar este tipo de valor, aí são outros 500, não é? É outra conversa. E muitas vezes nós vamos perceber que, se calhar, há um desajuste daquilo que é o orçamento justo para mim. Não, o cliente não o pode suportar e às vezes há que também saber abandonar a negociação e perceber também ou informar o cliente de que nós não conseguimos fazer uma proposta que seja competitiva para o momento dele, não é? É isso mesmo, porque acho também, e tocaste aí num ponto que é interessante e acho que também podemos abordar aqui nesse seguimento, que é, também temos, e também vemos isto muitas vezes na malta que trabalha connosco, que é esta fobia ou este medo de dizer não. De tipo, nós nunca vamos... A oportunidade perdida, não é? Nós nunca vamos conseguir agradar a toda a gente, não é? Nós nunca vamos conseguir trabalhar com toda a gente. Aliás, um dos nossos mantras do ProLancer nós trabalhamos para a minoria. Não é porque a minoria é quem paga mais, também em alguns momentos, mas é porque o que nós vamos oferecer nem sempre é o que algumas pessoas, ou algumas marcas, ou alguns negócios, whatever, precisam, não é? Ou não corresponde ao momento em que essas marcas estão também, como estavas a dizer há bocado. E uma coisa também que nós vemos acontecer recorrentemente é o prestador de serviço, o freelancer, whatever, moldar o preço a quem está do outro lado, ou fazer o preço com base no que o cliente pode eventualmente pagar, não é? Então, muitas vezes o preço não é feito com base no que nós vamos entregar, é feito no que o cliente pode pagar, ou seja, nós estamos a pôr a responsabilidade do lado de lá, não é? Isso também não é fixe, desvaloriza um bocadinho o nosso trabalho. Desvaloriza, porque imagina, tu sabes que o cliente tem um orçamento de 400 euros. Se tu disseres assim, ok, para a tua avença, não é? 400 euros para a tua avença. Imagina, se tu disseres assim, ok, dentro daquilo que é o meu entregável, eu consigo me ajustar para os 400 euros, portanto, se a minha proposta inicial era de 1000, esses 1000 contemplaria determinado tipo de serviços, determinado tipo de energia do meu lado e tudo mais. Se tu considerares que tu consegues ajustar para os 400, retirando serviços, modelando a tua oferta para essa nova precificação e ao mesmo tempo tu sintas que servindo o teu cliente daquela forma, vai ter que naturalmente ser uma forma diferente da dos 1000 euros. Acreditas que para ele também é interessante e que ele vai conseguir gerar resultados com isso, aí ok, modelar o nosso preço, mas modelar também o serviço, ajustar o entregável, para nos encaixarmos naquilo que é o momento do cliente. De outra forma, se eu acredito que imagina, eu olho para um e-commerce e o objetivo daquele e-commerce é ir para determinado tipo de faturação, ter uma determinada aceleração e não sei o quê. E eu acreditar que para lá chegar àquilo que são os objetivos daquele empreendedor é preciso determinado investimento em Meta, determinado investimento em Google, investir em determinado investimento em determinadas plataformas, reporting, mensuração, o que for. E o cliente, portanto, a expectativa do cliente para lá chegar é uma, e eu acredito que para lá chegarmos precisamos daquele investimento ali. E se de repente eu percebo que o nosso budget, quer para investimento na minha fee, investimento nos anúncios, em tecnologia e tudo mais, está muito desfasado daquilo que é a expectativa do cliente, é minha responsabilidade comunicar isso aí. Não é simplesmente eu dizer então ao cliente, olha, então se calhar tens esse objetivo, não é? Que é triplicar a faturação, mas olha, então se calhar dado que o teu orçamento é 3 vezes inferior àquilo que eu estava-te a pedir, vamos começar então só com o Facebook. Eu também não acredito que esta seja a abordagem mais interessante. Cabe-nos a nós sempre fazer uma abordagem de educação ao mercado. Sem dúvida. Muitas das vezes vai acontecer dos clientes não poderem efetivamente pagar determinado tipo de fees, e há que também nós percebermos saber saltar fora quando assim se justifica, não é?
Sim, porque é isso, nem sempre Nós não vamos... conseguimos servir toda a gente. Não é? É isso mesmo, nem sempre vamos conseguir ser aquilo que o cliente precisa no momento que ele precisa, não é? Sim, alinhamento de expectativas é fundamental mesmo numa fase inicial. inicial. Exatamente. Boa. Porque é isso, né? Sem perceberes também qual é a expectativa do lado de lá, não consegues moldar, né? Ou construir até numa fase inicial a tua oferta, a tua proposta, né? Que depois vai estar refletida no orçamento também que vais propor. Isso, então isso. O primeiro ponto é descobrir, né? É perceber, tá, então o que é que eu vou entregar, o que é que eu vou fazer, o que é expectável de mim, o que é que o cliente precisa, né? E pode parecer uma coisa muito óbvia, mas muitas vezes no momento com aquela ansiedade de quero fechar e quanto é que eu vou cobrar, quanto é que eu vou pedir, não sei o quê, isto voa-se, não é? Queima-se etapas. A pessoa está tão focada em fechar o cliente, em mandar o preço, em obter o sim, e às vezes não conseguiu obter o contexto suficiente para mandar essa boa proposta. Eu acredito mesmo que o onboarding dos clientes, ele começa mesmo antes do cliente ser cliente, não é? Que é essa gestão de expectativas, é esse entender sobre o negócio do cliente, entender sobre as necessidades do cliente, para que aquilo que eu lhe vou vender, primeiro depois faça sentido, depois eu consiga realmente entregar, porque se houver esse desfazamento de expectativas, a probabilidade de vocês terem um cliente só no curto prazo e irem perdendo os clientes ao longo do prazo é gigantesco. E eu vos digo uma coisa, não interessa se é freelancer, não interessa se é uma agência, não interessa. Os negócios na venda de serviços, eles prosperam e crescem com clientes de longo prazo. Se nós estivermos sempre a perder clientes ao fim de 3 meses ou ao fim de 6 meses, não é? Tivermos um LTV baixo, isso vai prejudicar imenso aquilo que é o crescimento do negócio, porque vai forçar com que vocês tenham um custo de aquisição maior de cliente, que vocês vão ter que estar sempre na captação. Se eu não consigo reter os meus clientes, eu tenho que forçar a minha captação de clientes. E se eu forço a minha captação de clientes, aumenta-me o meu custo de aquisição, o que necessariamente me baixa as minhas margens. E, enfim, também ninguém quer estar sempre, não é? Mesmo o teu nome no mercado, mesmo as reviews, aquilo que passa a palavra. Alta rotatividade de clientes não é interessante porque o mercado tem memória e as pessoas falam e conversam, então isso não é. Perder clientes está tudo bem, faz parte do jogo. Não é isso que estamos a falar. Mas ninguém quer ter um LTV médio de 3 meses, não é? Isso quer dizer que alguém que não consegue ter um cliente por mais de 6 meses, exemplo, alguma coisa de errado está naquilo que é a expectativa e aquilo que é o entregável. Não é? Até porque muitas vezes, dependendo aqui também de qual for o serviço que estamos a falar, 3 meses não é assim tanto tempo para mensurar resultados, não é? Ou seja, nem faz sentido, mais uma vez, generalizando também aqui um pouco, e depende sempre do serviço, mas é isso, nós para conseguirmos ter uma percepção dos resultados que temos, e se o nosso trabalho efetivamente está a ter frutos, é também aquilo que falamos nos episódios já anteriores, já nem sei qual foi, mas é preciso tempo para conseguir mensurar as coisas e para ver se realmente está a funcionar, não é? Então 3 meses eu acho que acaba por ser, mais uma vez, generalizando, mas acaba por ser se calhar um período curto. Certo, é isso. 3 meses é para estudares, basicamente, é para conheceres aquilo que são os nuances do cliente, não é? Bom, mas voltando então aqui ao nosso tema da precificação, não é? Então como é que eu precifico? Cheque. O quê? O que é fundamental. Se tu não sabes o quê, tu não tens como mandar o preço, não é? Portanto, o preço não é chapa 5, não é? Tipo, eu cobro 700 euros a todos os clientes. Então eu tenho que cobrar 700 euros a todos os clientes. Mas olha, isto levantou-me aqui um ponto que eu até gostava de comentar, que é, eu acredito que nós termos de alguma forma FIIs muito parecidas entre todos os clientes que nós temos, a ver ali um intervalo onde elas todas se situam, é uma boa estratégia de negócio em si. Tá? Isto não quer dizer então que tu tenhas um chapa 5, mas tu conseguires, exemplo, está entre 80% das tuas FIIs estarem entre os 1.000 e os 1.600 euros. Por exemplo, acho que tentas a dizer. E tipo, 80% das minhas FIIs estão entre os 1.000 e os 1.600 euros. A toda a gente eu cobro mais ou menos aquilo. Isto é interessante. Ou 80% da minha faturação vem de clientes onde eu cobro entre 1.000 e 1.600. É teres um valor base indicativo que tu saibas que... ou seja, que até numa ótica de perceberes, ou seja, os teus custos e os clientes que faz sentido tu manteres também, não é? Do tipo, se a minha avença for abaixo de X, quer dizer, estou a pagar para trabalhar, não é? Ou até mesmo olhando para o outro espectro, que é, imagina que tu tens o seguinte cenário, em que 70% da tua faturação depende de um cliente ou de 2 clientes que te pagam 3.000 ou 4.000 euros por mês. Estás vulnerável. E depois tens vários clientes de 1.000 euros. Estás extremamente vulnerável. Yeah. Não é? Então, numa perspectiva de negócio, Roberto, mas então eu devo rejeitar uma oportunidade dessas? Não é isso. É só teres consciência de que haver uma alta dependência sobre um cliente que te paga muito mais
tu vais estar muito mais condicionado. Sem Porque nós dúvida. quando tu tens grande parte dos teus clientes numa determinada base, sabes, um sair, outro entrar, É ok. está ok, estás a ver? A nível financeiro que estamos a falar, ao nível financeiro, ao nível de gestão do negócio em si, é ok. Agora, quando tu tens aquele cliente que te paga 3 ou 4 vezes mais que os outros, vais estar sempre condicionado. Aquele ali tu vais entregar muito Vais ter que mais. mimar, vais Tá- ter que... Está certo, também te paga mais, não é? Mas tu vais estar muito mais condicionado naquilo que é a tua gestão do Yeah, negócio para sem com essa dúvida. pessoa do que com as outras. E mesmo nas tuas próprias regras, naquilo que são, enfim, os teus princípios do negócio, vais estar muito mais suscetível a quebrar com essa pessoa, a abrir exceções com essa pessoa, porque existe esse condicionalismo face àquilo Financeiro. que é pago. Bom, mas é apenas uma nuance, então nós na agência, a maioria das abenças que nós temos, elas estão balizadas, estão num determinado intervalo, mas não é chapa 5. Portanto, a abença ela pode ir de um determinado valor, uma base mínima, a uma base máxima. Como é que a gente vai definir esse preço entre o mínimo e o base? Tem a ver muito com aquilo que são as particularidades de cada cliente e coisas como a responsabilidade que nós vamos estar a assumir. Não é? Porque uma coisa é tu trabalhares com uma empresa que vai investir, sei lá, 50 mil euros por mês em anúncios, outra coisa é trabalhares com uma empresa que vai investir 1.500 euros por mês em anúncios. Não é? A tua responsabilidade perante a que está a investir 50 mil ou 100 mil ou 500 mil por mês é totalmente diferente do mais pequeno. Então, óbvio que essa responsabilidade também tem que ser paga. E quando digo a responsabilidade do investimento, também podemos falar sobre a responsabilidade, enfim, Da daquilo marca que é em si, da marca né? em Do si, que né? representa para o Trabalhares mercado, do peso que tem, do posicionamento que tem. Trabalhares com uma marca que é muito conhecida no mercado e que sabes que se fizeres alguma asneira te podes queimar facilmente no mercado, é diferente de trabalhares com uma marca pequenina que está a começar e que ninguém conhece. Então essa responsabilidade aí, ela também tem que ser paga. E depois há outras nuances, há muitas nuances aqui que afetam a precificação, não é? Mesmo existindo essa calculadora, nós temos essa calculadora que oferecemos aos nossos mentorados do ProLancer, mas o engraçado é que duas pessoas do ProLancer a precificar o mesmo projeto, mesmo eles tendo o mesmo ensinamento, a mesma visão, os mesmos mentores, toda a explicação do processo, até mesmo como é que a própria calculadora funciona, duas pessoas completamente diferentes a precificar o mesmo projeto, mesmo tendo as mesmas bases, elas vão precificar de forma diferente. Porquê? Porque as características, não é, de cada uma das pessoas que está a precificar é diferente. O momento delas é diferente, um tem mais experiência, o outro tem menos, um tem mais... o momento de é muito mais suscetível a baixar esta fricção de trabalhar com clientes porque está mais no começo, a experiência dele é muito menor, o outro já tem mais experiência, ou até já tem mais clientes, portanto o custo de oportunidade para quem já está mais estabelecido é sempre maior, não é? Porque se eu sei que trabalho para uma minoria e já tenho 6 clientes e sou freelancer, quer dizer, eu meter um 7º cliente agora, que eu já estou ao outro lado de trabalho, tenho um custo de oportunidade. Só se me compensar mesmo. Tem que me compensar. Enquanto que o outro freelancer que tem 2 clientes e pode muito bem meter um 3º, um 4º, um 5º, um 6º e por aí fora, não é? Tem um custo de oportunidade menor. Se correr mal está tudo bem. Olha, em vez de 2 passei para 3, de 3 passei para 2. Agora o outro, se correr mal, não é? Quer dizer, vou estar a meter um cliente que vou provavelmente a tapar lugar a outros, não é? Portanto, eu agora, se eu aceito o 7º cliente, a 8ª proposta que eu vou mandar, eu já vou estar muito mais reticente se eu consigo aceitar ou não, não é? Portanto, existe esse custo de oportunidade de eu ficar muito mais fechado para o mercado. Então, o nosso próprio momento, a nossa própria expertise, o nosso próprio entregável, aquilo que é o resultado também com que nós nos comprometemos, e quando eu digo aqui o resultado, eu olho para o resultado de duas formas, que é o resultado em concreto quando existe um histórico, não é? Portanto, nós conseguimos nos comprometer com um determinado resultado quando existe uma base para nós nos comprometermos com esse resultado. Agora, se é um negócio novo, nós não nos conseguimos comprometer com nenhum resultado. A nossa compromisso é muito mais com a execução e com a aprendizagem. Eu acho que a aprendizagem é o resultado em si, e por aí vai. Então existem aqui várias nuances e nós podemos explorá-las aí um bocado ao longo do episódio nessa parte da precificação. Tem a ver com a pessoa, o momento, a importância para o portfólio do próprio projeto em si, não é? O como é que aquela pessoa balizou o trabalho. Então acho que há aqui várias coisas que, enfim, que nós podemos ir debatendo. Sim, ou seja, não é uma fórmula fechada, há aqui várias coisas a ter em consideração e vai sempre depender de pessoa para pessoa, não é? E acho que tu tocaste aí num ponto que é importante, que é a questão do portfólio e tudo mais, e até estávamos a falar disto em off, para sempre for em off, vou fazer assim uma cara, que é, tipo, ou seja, todo o negócio que nós façamos vai ser sempre uma troca, né? Ou seja, nós vamos dar o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso know-how, e vamos receber alguma coisa em troca.
Dependendo da nossa fase, do nosso momento profissional, da fase em que nós estamos e tudo mais, nem sempre o foco do que nós vamos receber deve estar propriamente no dinheiro. Com certeza. Né? Então, numa fase inicial, e nós estávamos a falar disto há pouco, que é nós defendemos muito o não ter medo de cobrar e não ter medo de cobrar bem, eu não ter medo de pôr um preço justo no nosso trabalho, mas acho que às vezes também é preciso desconstruir aqui um bocado a outra parte do também não ter medo de cobrar baixo. Ou até oferecer o trabalho. Sim. Acho que tem a ver mesmo com o momento. Sim, tem a ver com o momento, isso. não é? E não é no sentido de, sei lá, vou trabalhar de graça, vou ser explorado. Tipo, não é nada disso. É o que tu traz do outro lado, não é o que tu Exatamente. recebes em troca. Porque às vezes o que tu precisas de receber em troca, mais uma vez, não é o dinheiro. Às vezes o que tu precisas de receber É o em troca portfólio, é o portfólio, é a experiência, é os resultados. Porque depois é isso que vai também Está a alavancar para todo o resto, não é? e te permitir cobrar mais numa fase Com seguinte. certeza. Sabes, o que eu acho que é importante as pessoas perceberem é que tudo é uma fase, não é? Então, Depende sempre do momento em que é tu o estás, não é? momento. O problema, vou pôr assim, é quando as pessoas se ficam na mesma fase durante muito tempo. E já não é? têm bué da experiência, Yeah. já têm imenso estão-se a portfólio, imensos boicotar. resultados. Não é? Agora, nós sermos honestos com nós mesmos. Que é, E com quem está do lado de lá e com quem também. está do lado E de não lá. ter medo disso, de dizer Isso. tipo, olha, estou a começar, bora crescer juntos. Nesta fase, o mais importante para mim é pôr mãos na massa, Isso. dás-me essa oportunidade. Que às vezes isso também é uma cena, Isso. que é a malta tem vergonha ou tem medo de ser honesto. Tipo, E a verdade liberta, não é? Tipo, a verdade nunca nos vai fazer mal, né? Vai gerar confiança com quem está do lado de lá, vai gerar conexão, vai tudo, tipo, então, sabes, também não ter medo de ser honesto, de ser verdadeiro e dizer, olha, o meu ponto neste momento é aqui. A verdade conecta. Até Há mais porque vantagens imagina- em ser verdadeiro do que estarmos a fazer de super-heróis a prometer uma coisa Até que não porque imagina, somos. quem está se calhar nessa posição de eu preciso destes resultados, eu estou a começar, se calhar vai ter um drive muito diferente do que quem já Com está certeza. mais estabelecido Fogaça e já no cu. sabe, e já sabe o seu valor e o que entrega e enfim, já tem outro tipo de experiência. Então também há vantagens em trabalhar com pessoas que estão assim num começo. É, com certeza. Não olhar para isso como uma fraqueza, acho que também é isso. importante. Malta, o fake it until... Tudo é um trabalho de percepção, não é? Mas o fake it until you make it, a gente Yeah. abomina totalmente isso aí. Não é? E haver verdade naquilo que é uma proposta para um cliente, explicar, tipo, olha, nesta fase da minha vida, nesta fase do meu negócio, eu, olha, trabalhando aqui contigo, eu espero ir buscar isto aqui e tal e tal e tal, e a minha entregava-lhe isto aqui, tudo é uma troca. É E a isso, troca é tem isso. que ser boa para os dois lados. Às vezes essa troca é financeira, outras vezes essa troca é de know-how. Agora, o que eu estava há pouco e concluindo o raciocínio é que as pessoas respeitem a fase. Tipo, não estejas a trabalhar com um cliente durante 6 meses sem pagar, porque acho que isso não faz sentido. Quer dizer, É nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a malta. façam, mano, Sim, sim, tipo, sim. 3 meses, ok, 2 meses, tá, faz essa experiência com o cliente, vai lá buscar conhecimento para ti, vai lá buscar coisas boas para ti, não é? Mas depois já deixas em aberto essa renegociação e está tudo isso. certo. Eu não vejo mal nenhum em a gente começar por não cobrar em determinados trabalhos. Agora, por amor de Deus, não façam isso com todos os clientes que vos aparecem à frente. Nem para sempre. Nem para sempre, portanto, eu vejo isso num curtíssimo período de tempo na vida daquela pessoa, ela ter feito aquilo nos primeiros 2 ou 3 meses de trabalho profissional dela, ela ter feito aquilo, ok, porque ela mais do que o dinheiro, como estava a dizer, ela foi lá buscar muitas outras coisas que a partir dali vão-lhe dar ferramentas para ela cobrar É isso mesmo. valores que não cobraria se calhar se não tivesse sido toda aquela experiência que a pessoa teve de antemão. Então é já preparar os clientes quando nós entramos no negócio deles para o que vem aí no futuro, para uma negociação num curto prazo de tempo e siga, gente, que nós somos muito apologista do fazer, não é? Então, entre tipo, tu estás completamente parado e ninguém está a aceitar o meu preço, mas eu também não tenho experiência, as pessoas perguntam se eu tenho experiência, eu não tenho, ou estás 2 meses a trabalhar para 2 ou 3 clientes de borla, eu sou apologista do fazer, vai lá, faz, ok, vai buscar aquilo que tu queres ir buscar, não foste buscar dinheiro, está tudo bem, mas foste preparar aquilo que é a tua skill set, aquilo que é o teu... a tua envergadura mesmo digital para te poderes apresentar a buscar outros. resultados, Buscar para- resultados, é. para poderes te apresentar ao validarem, próximo, não é? Olha, ao próximo eu já trabalhei com fulano, o cicrano e eu com este tipo de área de negócio, com aquele, já gerei isto, até para tu teres mais confiança naquilo que estás a fazer, na componente técnica
E essa confiança é o que te vai poder, daí a 2 ou 3 meses, tu encarares outros projetos, encarares outras oportunidades, com uma confiança completamente diferente, para tu poderes precificar o teu trabalho de uma forma muito mais justa. É isso, gente. Fases são fases, não sejam não se bloqueiem em determinadas fases a não achar que são merecedores de mais, porque escassez atrai escassez. E se vocês quiserem estar com clientes que pagam pouco toda a vida porque vocês acham que o vosso cliente não tem capacidade para pagar mais, é uma decisão. Isso simplesmente é uma decisão e eu acho que é uma burrice também. Vou pôr mesmo as coisas com as palavras que eu acho. Acho que é uma burrice. Se eu já tenho experiência, eu já consigo entregar resultados, eu já tenho um determinado portfólio e mesmo assim eu continuo a cobrar baixo pelo meu trabalho, é um desrespeito para o meu trabalho, por tudo aquilo que eu tenho investido em mim. Acho que isso não faz mesmo sentido nenhum. Começar a cobrar zero com determinados clientes, eu não vejo mal nenhum. Faz parte do processo. Desde que todo o contexto que envolve, não é? Desde que aquilo que tu realmente estavas aí buscar a esses clientes fizesse sentido e valesse realmente esse teu tempo, não é? Esse teu investimento. Agora, malta que sai de uma agência com muita experiência, com um entregável brutal e mas é o meu primeiro cliente de freelancer, eu devo cobrar zero. Claro que não, mano. Então se já trazes um entregável brutal, tu já chegas e aportas valor e resultados e tudo mais ao negócio, vais cobrar zero para uma de que santo. Porque eu não tenho nenhum cliente. Como assim? Tens todo um track record, tens que saber valorizar todas as coisas que já fizeste na tua vida para aquele momento ali de negociação. Então, acho que nós, acima de tudo, temos que ser, sim, honestos com o nosso cliente, mas acima de tudo honestos com nós mesmos. Saber interpretar o momento em que nós estamos e sermos justos para com nós mesmos, não é? Portanto, e às vezes aquela cena de tipo, de não ter medo de bater nas nossas costas, estás a ver? Tipo, olha, eu sou bom, eu mereço isto, porque o meu trabalho vale isto, sabes? E não achar que isso também de alguma forma possa ser arrogância, ou sabes, cara, eu também acho que pode ir um bocado para aí. Então é um bocado ter o bom senso de fazer isto tudo com peso e medida, né? Tanto para um lado como para o outro. Sim. Olha, eu acho que dentro deste tema aqui da precificação, nós temos realmente tanta coisa para falar, sabes? E acho que é um tema que... Enfim, eu acho que dava para fazer um podcast só sobre precificação, na verdade. Quando digo um podcast, era toda uma rúbrica mesmo só sobre precificação, mas para se tornar até mais acolhedora, quem não se está a ouvir, para não ficarmos aqui com um episódio de 55 horas, temos ainda aqui várias nuances que eu gostava de falar sobre precificação, e se a gente deixar isso para a próxima semana, para colocarmos aqui profundidade. Aí em casa? Portanto, aí para o nosso episódio 6. Sabes que eu acredito que há clientes para todo o tipo de preços. Sem Agora, dúvida. como é que a gente se posiciona para cada um desses preços, não é? Vamos falar sobre isso no próximo episódio. Bora. Isso é uma boa coisa para desconstruir, que às vezes a malta não tem essa percepção. É isso mesmo. Então vamos começar com este tema no episódio número 6. Sim? Deste episódio número 5. Gente, deem-nos feedback aí nas redes. É isto. Precificação. Tá? Continuamos a conversa para a próxima semana. Beijos e abraços. Beijos e abraços.